Mário Miranda. Boa noite, Nilmário. Prazer estar contigo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Dimitri. Boa noite, Pedro Zambada. Boa noite a todos os ouvintes desse esperado programa. Que coisa boa estar contigo. Dimitri, a bola é com você. Vamos lá, Nilmário. Nilmário, é bom estar contigo. Eu que tenho em você uma referência na luta pelos direitos humanos. Acompanho o seu trabalho desde quando você era deputado federal, ministro do governo Lula. Eu queria ouvir de você, Nilmário. Você começou a política de direitos humanos com Lula. Claro, a política vinha começada antes com José Gregório, Paulo Sérgio Pinheiro, mas no governo Lula é você que é nomeado para compor aquele seleto grupo de ministério. Como é que para Nilmário ter caminhado tanto pelos direitos humanos, enxergar o governo Bolsonaro agora, tendo à frente da política de direitos humanos uma figura tosca, sob o ponto de vista dos direitos humanos, como foi a ministra Damares? E eu quero te perguntar mais, tem esperanças da gente recuperar a alegria daqueles tempos de 2003? Olha, eu fui deputado junto com esse cretino 14 anos. 2 vezes. Como você aguentou? Anos. Então, tudo quanto é espécie de sandice eu ouvi da boca dele. Era uma pessoa, como você falou, uma pessoa tosca. Mas chegou. Acho que eles estavam... A Casa Grande queria se livrar do Lula e do PT e recorreu a ele. Muita gente arrependeu, mas já era tarde. Agora, eu acho que tudo é possível recuperar, sim. Eu acredito nisso. Acredito que nós vamos voltar a desarmar o Brasil, desarmar a violência, voltar à mediação passiva, voltar a lutar contra a tortura, voltar a buscar a memória, a verdade dos tempos da ditadura, trazer isso tudo ao conhecimento, voltar a tratar corretamente conselhos, conferências, pessoas com deficiência, queria tudo, porque eu trabalhei minha vida inteira, nós vamos voltar. Tenho certeza disso. Nós vamos, inclusive, estar falando, batendo papo com o Bem-vindo, eu vou defender que a gente faça um revogaço no dia 2 de janeiro. Tudo que não passa pelo Congresso, resoluções, projetos, resoluções, portarias, decretos, anula. Campo ambiental, direitos humanos, tudo. No campo da cultura, tudo esse desastre que foi feito aí, a gente faz um revogaço, volta ao que era antes. E aí vai fazendo pactos para reorganizar e avançar. Maravilha. Maravilha. Vai, Pedrinho, vai, bem-vindo. Nilmário. Diga, pode falar bem. Não, pode falar bem-vindo, não queria te interromper. Bota em ordem os superchats, que desde que nós começamos já tem vários. Eu estou vendo aqui já. O Nilmário em seguida, para a gente atualizar o superchat, senão fica tudo lá atrás, horas e horas. Bota em ordem, por favor. Está em ordem. Quanto... Pode falar? Tá, pode falar. Vai lá, Vini. Vai lá. Nilmário, e aí, pensando um pouco, a gente retrocedeu muito na política de direitos humanos. Agora você se coloca como pré-candidato a deputado federal, voltar a Brasília, ajudar a construir o governo Lula. Qual a pauta que o deputado federal eleito, Nilmário, que vai ser eleito, pretende levar adiante dentro do Congresso Nacional? Então, eu fui o autor do projeto que criou a Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Isso. E, a partir daí, surgiram comissões em todas as assembleias do país, nas capitais, nas principais cidades, comissões legislativas. E tem uma enorme estrutura de conselhos de direitos, né? Nós temos a melhor Constituição, com todas as suas falhas, da história do Brasil. E essa Constituição, na década de 90, foi positivada. Ou seja, o princípio constitucional, deixa ficar só aquela coisa bonita na parede, virou lei. E, a partir daí, pode virar política pública, com participação. Tem que retomar isso. Nós temos um lema, fala assim, nada sobre nós sem nós. Ou seja, nada sobre os indígenas sem indígenas, nada sobre os negros sem os negros, nada sobre as mulheres, nada sobre LGBT sem ele, nada sobre pessoas com deficiência. Então, reunir os povos de novo, saber ouvir, saber escutar, tão importante quanto falar, ou talvez até mais. E voltar até essa escuta. É um povo que está ansioso pela volta dos direitos, está pronto, todo mundo tem proposta de como fazer para reconstruir, sabe? Você tem que dar voz às pessoas, né, de todas as áreas, e trabalhar junto, né?
Por exemplo, cultura junto com direitos humanos é junto com o meio ambiente. Hoje não se fala mais de direitos humanos, se fala meio ambiente, né? Porque a Declaração Universal de Direitos Humanos ela é tão importante quanto a Carta da Terra, né? Os demais seres vivos não humanos. Se a gente liquidar igual estão liquidando a Terra, claro que não vai ter humano. Então, faz parte dos direitos humanos defender todos os seres vivos. A Pachamama, a Gaia, né? Faz parte de ligar com a cultura, que é a cultura que muda a consciência das pessoas, sabe? A cultura tem esse papel transformador. Então, nós temos que, se não investir na cultura, não tem direitos humanos. Sem cultura, não há direitos humanos. Né? Sem meio ambiente, não há direitos humanos. Sem direito, não há meio ambiente, nem a cultura. Isso nós temos que fazer, juntar tudo. Tudo que é de juntar, sabe? Educação. Educação é tudo. Né? Saúde. Quando nós temos saúde em direitos humanos de todos, salvou o Brasil na pandemia de um governo ignorante, de gorilas que não entendem nada de direitos humanos, estavam lá atrás de boquinha, né? E não fosse o SUS, nós não teríamos perdido muito mais gente. Perdemos 200 mil pessoas mortes evitáveis. Podia ter tido muito mais se não fosse o SUS. Salvou o Brasil. Eu tenho uma pergunta para o Nilmário, se bem-vindo para a gente colocar a conversa. Nilmário, o Bolsonaro deu uma entrevista para o Flow Podcast de 5 horas, com 600 mil pessoas assistindo. E eu estava lendo a Folha no final de semana, e uma das grandes mentiras que foi colocada pelo podcast é uma coisa que ele já repete desde aquele voto do Brilhante Ustra, que é reescrever o golpe de 64. E tinham 600 mil pessoas assistindo aquele cara dizer que o golpe dos militares foi um ato constitucional. Você, como criador da Comissão de Direitos Humanos, mesmo que a gente ganhe essa eleição com o Lula, como é que a gente consegue dimensionar o estrago que fez esse homem na presidência da República do ponto de vista de direitos humanos? Quando você compromete a democracia, compromete direitos humanos. Não há direitos humanos sem democracia, né, Pedro? Não há, não tem como haver, né? O direitos humanos tinha uma forte participação na ditadura, mas contra a ditadura. Agora, para construir políticas públicas, para levar as novas gerações, a verdade. O capitalismo, na fase atual, na fase neoliberal, ele é presentista. Ele quer apagar, amanhã você apaga hoje, depois de amanhã apaga amanhã. E quando vê a história, reescreve a história. Mente. O Bolsonaro é um mentiroso, é profissional. Ele sabe que está mentindo, mas mente assim mesmo. E mente tão completamente que ele... Como é que é, bem-vindo? Mente tão completamente... Mente tão completamente que chega a pensar que não mente, uma coisa assim, que a mente mente... Chega a pensar a dor que devera sente. Que devera sente. Lá o nosso Fernando Pessoa, né? Ele é assim. Mente tão completamente que chega a pensar que é dor, a dor que devera sente. No caso dele... Então, ele é um mentiroso profissional. Dimitri, né? Não tem tempo de ver o João Ataia, mas tem tempo de ler Fernando Pessoa. Mário, eu sou presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui em São Paulo. Eu sei disso. Então, imagina como tá difícil a minha vida, né? Mas, tocando aqui em leitura, tem um livro aqui, bem-vindo, não sei se você conhece, que é um livro escrito... Mostra a grossura do livro, a grossura. É um livro escrito pelo Nilmário, chamado Dos Filhos deste Solo. O Dimitri só lê coisa grossa, ele só pega em coisa grossa, Nilmário. Se for coisa fina, ele não pega. Só pega em coisa grossa. Bem-vindo. Esse livro aí conta a verdade sobre os 434 pessoas que morreram ou desapareceram durante a ditadura por perseguição política, por fazer oposição à ditadura. Eu, como deputado, eu participei de uma comissão que foi desfeita agora por Bolsonaro, que recontava a história a partir das famílias, documentos, comprovando que o Estado é responsável. Para cada assassinato que eles fizeram, cada desaparecimento, tinha um fake. Eles falaram, fulano de tal pegava o ídolo lá do cretino aí,
pegava uma pessoa, levava para o DOI-COR, na Rua Tutóia, matava sob tortura e passava para a imprensa que foi um confronto de rua, que foi um tiroteio de terroristas contra... Tudo era mentiroso. Eles nunca admitiram o que aconteceu de fato. Nosso papel era trazer essa verdade à tona, né? Eu fiz isso há 23 anos atrás, 24 anos atrás. E é um livro que até hoje vende 10 por mês, Dimitri. Não tem biblioteca nesse país que não tenha esse livro. Né? Se você quiser saber o que aconteceu com cada um dos que enfrentaram a ditadura corajosamente, está lá, a verdade está lá. E você acha, Nilmário, que essa luta, que ainda há fôlego dessa luta contra a ditadura para os tempos de hoje? A gente vive sob uma permanente ameaça do Bolsonaro de dar um golpe. Você acredita que vai ter golpe? A gente resiste? Como é que você está vendo esse momento? Que ele quer fazer o golpe, ele não esconde isso, né? Para ver se ele vai conseguir. Acho que essa carta aos brasileiros, em defesa do Estado Democrático de Direito, ela foi dirigida aos militares, eu acredito. Foi para mostrar que eles se embarcar nessa canoa furada não vai dar certo. Eu acho que é difícil ter um golpe. Todo golpe no Brasil tinha os Estados Unidos por trás, eles não estão apoiando. Todo golpe tinha o capital financeiro, aquele que nunca colocou um tijolo em cima do outro, e grande parte deles diz que não quer golpe, porque isso prejudica os negócios no mundo inteiro. Você tem militar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, tem uma boa polícia militar, vota nele, mas não entra em golpe, não. Não entra em golpe, tenho certeza que não entra. Eu não acredito em São Paulo, também a polícia entra em golpe. Então, acho que ele vai tentar. Dia 7 vai ser uma prévia, né? Próximo dia 7 agora. Mas eu acho também que está criando... Ele não tem também povo na rua, né? Ele tem marcha por Jesus, eles usam o nome de Jesus aí da forma mais absurda, né? Mas isso não é suficiente, não. Né? Os golpes que foram... Também o golpe agora é jurídico, né? Não é mais... Aqueles tanques fumegantes lá soltando fumaça, fedendo óleo diesel lá aquele ridículo. É isso que é golpe? Isso aí não dá golpe, não. Ô, Dimitri, o que eu ia pedir a você já botou o nome do livro, mas mostra a capa mais uma vez, mostra o livro mais uma vez, com calma para a gente ver. Os Filhos deste Solo. Muito bom. Editora Boitempo. A melhor editora. Opa. Junto com a Fundação Pensão Abramo, diga-se de Não passagem. recebi um centavo para falar isso, mas são bons livros mesmo. Bem-vindo, eu escrevi 5 livros. 4 deles sobre memória. Esse aí, mesmo, dos mortos desaparecidos políticos. Fiz um sobre Teófilo Benedito Ottoni, que é uma pessoa do século XIX que enfrentou a monarquia autocrática, era anti-escravagista, era contra o extermínio indígena, era um homem muito, muito interessante. Foi preso durante a autocracia imperial, cumpriu pena em Ouro Preto, dentro da cadeia, escrevia, soltava um jornal para fora, dizendo o que ele pensava. Né? Lá em Mariana, perante um júri conservador, ele fez uma defesa brilhante das ideias dele, como todo aquele povo do século XIX, aqueles grandes revolucionários, foi uma coisa meio inspirador. Escrevi chama Histórias que Vivi na História, também, Memórias Políticas. Nesses 60 anos de militância, de onde eu estava, o que a gente fazia em cada um deles, como que a gente... Então, foi assim, eu acho que todos nós, o que Bem-vindo faz, é fantástico, né? De estar continuamente trazendo esse debate à tona, né? Não pode seguir em frente sem esclarecer esse passado. Agora, a sua pergunta, eu acho que tem que voltar, sim. Tem que retomar essa luta. Existe uma coalizão de mais de 200 organizações para memória, verdade, justiça, reparação e democracia. Né? E esse grupo vai estar tudo prontinho para voltar a isso. As comissões da verdade estão esperando para voltar a democracia, para voltar a defender as propostas deles. Né? Não tem como passar por cima disso.
Talvez, se nós não tivéssemos dado anistia para torturador, nós, eu estou dizendo, tira o S, né? Nós a anistia veio durante o governo militar, em 79. E eles tinham feito aquele pacote de abril de 77, para mesmo tendo minoria, ganhar a maioria, mesmo tendo menos votos, né? E por 8 votos impediram a anistia ampla, geral e restrita. E impuseram anistia para Carrasco. Como é que pode? A anistia foi feita para anistiar vítima do Estado. No Brasil, a anistia anistiou o Carrasco. O algoz e sua vítima. Nós estamos pagando por isso agora. Um canalha desse chega lá no impeachment da Dilma, ainda bem que Jean Willis cuspiu nele. Foi cuspido, todos nós queríamos dar, foi aquela de Jean Willis. Foi Eu mesmo. estou rindo aqui, Nilmário, porque eu estive preso na cadeia de Ouro Preto. E era a cadeia colonial. Só tinha grades, não tinha janelas para fechar o vento. E um frio desgraçado. Deve ter sido a mesma cadeia que Teófilo Otoni esteve também. E falando em cadeia, você já esteve preso, Nilmário. Você puxou cadeia? Sim. Eu passei pela cadeira do dragão do Brilhante Ustra, passei pelo tudo que você imaginar. Quem me prendeu foi Sérgio Paranhos Fleury. Você é importante mesmo. O Fleury te prendeu, foi torturado pelo Ustra, tem medalha de honra ao mérito. Foi. E passei por todos os presídios, Tiradentes, Carandiru, Hipódromo, e o último ano eu cumpria em Juiz de Fora. Isso em que ano? 64 ou 70? 72 e 75. 72, mas eu fui preso primeiro em 68, por causa da greve de Contagem, em 68. Que a greve de Contagem foi a primeira greve metalúrgica do Brasil depois da ditadura. Depois veio a greve do Osasco e só 10 anos depois veio a greve do ABC. Eu escondi na minha casa, na Ilha do Governador, um camarada, um operário de Contagem, que precisava estar fugido da greve, que eles levaram à frente em Contagem, e ficou escondido mais de 10 dias na minha casa. Nunca soube o nome dele, recebi como aparelho, tive muito prazer. Era um jovem metalúrgico, devia ter 20 anos, 22 anos. Então, são coisas que me emocionam até hoje. Eu estava brincando ali, Dimitri, que quando eu cheguei no Tiradentes, onde é hoje a estação do metrô Tiradentes, ali perto da Politécnica, eu cheguei lá e fiquei emocionado, porque eu vi as pessoas que eu li os livros dele, estavam presos lá. Frei Beto. Ô, Benvito, tinha uma gaiola gigantesca, que era nós, os peripatéticos, andávamos para lá e para cá, para tomar sol de segunda a sexta, 1 hora. E aí era só conversa. Eu ficava deslumbrado, eu brinquei com ele, falei que as cadeias, os cárceres políticos, era um lugar interessante. Era um lugar do Brasil, você podia falar o que quisesse, ler o que quisesse, e não tinha risco de ser preso. Aí pronto. E foi o que eu tinha que fazer? Ler bastante, conversar bastante, aprender muito. Né? Eu fui excluído da universidade, eu e Dilma, em 68. Aí, minha universidade era cadeia, as prisões. Aí que eu sorvi o conhecimento de todos, né? Todo mundo caiu para. Você foi excluído da universidade em 68, você e Dilma. Você estava na mesma. Você estava no POC? Você estava na organização do POC? Eu estava. Aí, em 68, com a I5. Com a Polop? Eu já tinha tido uma prisão, tinha um processo. Eu fui condenado 4 vezes. A 6 anos e 4 meses de prisão em 4 processos. Vinculado a POC, Polop, PO, a mesma coisa. Eu estava na Polop organizando o POC no Rio Grande do Sul. Então, foi por causa dele. Temos muito em comum, estamos nos encontrando hoje. Oh, que bom. Eu fui para a periferia de Porto Alegre, aquela periferia industrial, têxtil de Porto Alegre, esqueço o nome agora. Eu fui para Porto Alegre e visitava as bases da dissidência comunista de Porto Alegre e as bases da Polop e do POC. A gente estava criando o POC em 68 também. Aí veio Marco Aurélio Garcia, Marcão Ferma, essas pessoas geniais, né? Lá do Rio Grande do Sul, quantas pessoas. Eu tive preso com vários deles. Garcia, exatamente. E o Marcão Ferma, Marcos Ferma, um grande jornalista. Né? A boa parte eu só conhecia por nome de guerra.
eu tinha 19 anos, não, tinha 21 anos, e já estava lá em Porto Alegre, eu e um companheiro chamado Roberto Menques. Nós dois, ele mais novo que eu, ele com 19 anos, para organizar o POC no Rio Grande do Sul, para fazer a ligação do POC com o Rio de Janeiro. Olha que loucura que a gente viveu, que maravilha. Mas se não fosse pessoas como você e nós todos, a ditadura queria ficar o resto da vida, né? Nós que abreviamos o... Não ia ficar 21 anos, né, Nilmário? Ia ficar muito mais, Pedro, muito mais. Como o Bolsonaro agora, né? Nós chegamos a ter 15 mil pessoas que não podiam voltar para o Brasil, pisar no Brasil. Exilados, asilados, né, espalhados, uma diáspora, né? E eu vivi muitos anos na clandestinidade, 4 anos e meio. A clandestinidade é uma droga, né? Porque você vai trocando de documento, de lugar, né? Você, de nome, de amigos, de hábitos. Deixa família para trás, namorada, amigos, colegas, tudo fica para trás. Você vai para manter as suas ideias, né? Só tinha alternativa, ou vai para a clandestinidade, ou então enfrenta, né? Ou então vai para o exílio. Vai e enfrenta, depois a prisão estava sempre no horizonte. Eu fui preso com pessoas maravilhosas, né? E nós tínhamos pacto também de não dobrar para a ditadura, né? Não baixar a cabeça, não dobrar. E éramos todos eles. Quando você foi preso, era o refluxo da luta. A luta começou a refluir em 70, em 72 o povo estava entusiasmado com a Copa do Mundo e com a baixa inflação. A gente estava sendo preso, morto, torturado, mas nós não desistimos, nós perseveramos e fomos levantando a cabeça aos poucos, 74, 75 com o sacrifício de Vladimir Herzog, aí 78 com as greves do ABC, e aí começou o movimento feminino pela anistia, e daí nós fomos para o Brasil, Centro Brasil Democrático, e por aí afora nós fomos para o SEBRAE, nós fomos avançando na luta. Jabarda, lê o superchat, por favor, você estava para ler. Vou ler os superchats aqui, os superchats, a participação aqui dos usuários, que é bastante importante. Gente, estamos com 162 de superchats. Se vocês puderem ultrapassar 200, a casa agradece para a gente sempre chamar todo mundo. A meta é 400 hoje, a meta é 400. Então, a meta é 400. O Bem-vindo está falando, então é 240 que está faltando aí. Vão pingando, vão compartilhando, que é bastante importante, gente. Marcos Alexandre mandou um pingo aqui. E aí ele pergunta, deputado, qual o desprazer de conviver com o clã Bolsonaro? Eu vou falar em sequência, tá, Nilmário? Aí você responde. Qualquer coisa você me pergunta se estiver faltando alguma coisa. Sassá mandou aqui um pingo, Malu Carvalho mandou outro. Rosa Paz, bem-vindo. Cadê você? Eu vim aqui só para te ver, a sua bênção. Beijos. Deus te abençoe, Rosa Paz. Meu pai lhe abençoe. Climério Vasques mandou boa noite, queridos camaradas, bem-vindos, Zambarda e comunidade brasileira. Obrigado, Climério, um beijo. Tônia PC mandou, Nilmário na live, vale ingresso, boa noite, Mahatma de Zambarda e Nilmário. Acho que isso aqui eu já tinha lido, mas li de novo. Ana Paula Menezes, obrigado pelo pingo. Delicada, obrigado pelo ingresso. Jane Nascimento mandou aqui um super sticker, agradeço muito. Arlene Carvalho, obrigado pela contribuição. Delicada mandou... Vocês vão falar da nova Carta do Povo feita pela esquerda? Eu acho que o Dmitry está mais qualificado para isso. Depois que a gente tiver passado com o Nilmário, a gente volta nesses assuntos. Tudo numa boa. Marco Leal é novo membro do canal. Obrigado, querido. Isis mandou um super sticker. Sônia Maria mandou um pingo. Mário Nascimento mandou um chat de membro e mandou boa noite, alegrias. E o José Jorge Geabra mandou uma excelente contribuição. Gebara, desculpa, Gebara. E falou o seguinte, parabéns pela presença do deputado Nilmário Miranda, que bom vê-los na luta sem tréguas contra as ditaduras e contra os ditadores ridículos. Parabéns, Nilmário, suas prisões são medalhas de honra verdadeiramente. E são esses superchats por enquanto. Não, tem um superchat aí que dobra o de Gebara. Chegou um superchat. Opa, peraí. O Paulo Júnior falou, salve camaradas. E acho que é mais esse só. Do Gebara já foi. Gebara, Esse superchat generosíssimo é do Gebara. Muito obrigado, Gebara. Muito obrigado, companheiro. É isso. Nilmário, e agora para 2022? Brasil na corrida por armamento, né? Toda aquela luta que a gente teve, eu me lembro que acho que foi na 9ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 2004,
Você era ministro, eu fui delegado dessa conferência. E o grande debate, um dos grandes debates que a gente teve na conferência, se eu não estou enganado, foi a questão do desarmamento. E havia um outro debate que era sobre a federalização dos crimes contra direitos humanos. Estou puxando aqui da memória. Duas pautas que a sua gestão à frente do Ministério dos Direitos Humanos levou com muita força adiante. Né? Lembro que teve lobby de promotor dizendo que não podia federalizar, promotores estaduais, tivemos vários embates. Foi uma conferência muito rica, eu estava ainda na minha graduação. E é isso que a gente chega em 2022, com boa parte da população armada. O discurso pelo armamento volta forte agora nessa eleição com o Bolsonaro. Como é que você está encarando isso, Nilmar? Você que foi o ministro que levou adiante a luta pelo desarmamento. Ô, Dmitry, quando as SS nazistas nasceram com milícias civis, foram armadas, e depois que o Hitler assumiu o poder, virou estatal, virou órgão de terrorismo estatal, terror de Estado. Os camisa preta de Mussolini também começaram com milícias civis. Eu acho que todas as ditaduras, todos os regimes fascistas e autocráticos ao extremo armam seus acólitos. Né? É isso que ele está fazendo. A arma não vai para a pessoa se defender, né? Porque a gente sabe que quanto mais armas, mais mulheres mortas, mais jovens negros mortos, mais mortes por motivos fúteis, de briga de trânsito, de boteco, de estádio. Né? A arma não é para ser distribuída. Nós temos que preparar as polícias para não abusarem do poder, usar arma legitimamente, usar com parcimônia, com grande controle social e controle interno, para evitar o abuso de poder de quem tem arma. Mas nós temos que voltar ao status quo ante. Ou seja, temos que desarmar. A minha tese é essa. Você tem 19 decretos, tem umas 40 portarias, dezenas de resoluções, num único dia, dia 2 de janeiro, revogaço. Revoga tudo com um decreto único. Aí começa de novo. E chama um pacto nacional para poder retomar a luta pelo desarmamento, desarmar a violência política, voltar a ter controle sobre os órgãos do Estado que tem o monopólio das armas. Essa coisa das câmeras são fundamentais. Olha, em São Paulo, essa atuação dos grandes ouvidores de polícia, né, que você acompanhou um a um, levou ao uso de câmeras nos uniformes, despencou os homicídios praticados por policiais. Também um controle maior para não mexer na cena do crime quando envolve policiais. Né? Isso é fundamental. Já tem experiências que fazem rebaixar a violência. Então, tem que desarmar e voltar a ter cultura de paz. É um grande pacto também, envolvendo, inclusive, a mídia corporativa. Né? E terceiro, eu acho que é a mediação pacífica de conflitos. Nós criamos estruturas em todo o país, você lida com isso todos os dias, para briga de marido e mulher não terminar em morte, briga de vizinho não terminar em morte, briga por motivos fúteis, né, de trânsito não terminar em morte. Criar essa cultura da mediação pacífica. Eu visitei dezenas de países, Portugal é assim, bem-vindo está morando em Portugal, ele sabe disso. Ali ninguém mata ninguém, porque tem uma batidinha de carro, numa disputa entre Porto e Benfica, ninguém faz briga, mata por causa disso. Mesmo boteco, né? Isso aí claro, a violência está dentro do homem. Cabe a nós criar sociedades que controlam o Thanatos, né, dentro de cada peito e deixa o Eros sufocar o Thanatos, né? Então, aí um Estado de Direito é sempre importante. Né? Nilmário, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou a respeito de um revogaço logo quando começar um novo governo Lula. Isso tem que estar junto com um projeto de segurança pública, né? Porque foi uma das coisas que o Bolsonaro desmontou, armando todos esses CACs, né? Nós também temos boas experiências. Nós tentamos isso. Quando o Tarso Genro era ministro da Justiça, sim, tentou implantar um projeto PRONASSE que era, já que
que nós não conseguimos uma segurança como nós queríamos. Eu nunca quis que tivesse polícia militar. A função da polícia militar devia estar subordinada ao poder civil, né? Mas nós tentamos, mesmo assim, civilizar as polícias e conseguimos muitos avanços, né, Pedro? O Dimitri é testemunha disso. Em muitos lugares conseguimos avançar. Mas veio o golpe 16, veio o fascista, aí pronto, né, interrompeu e deu uma reversão. Mas nós vamos voltar. Eu acho que tem coisas, sabe, que a gente viu, bem-vindo, tem batalhas que nós estamos ganhando. Por exemplo, quando eu comecei o Brasil Sem Homofobia, foi o primeiro programa desse tipo, 70% do Brasil era por discriminação e preconceito por orientação sexual. Hoje é o inverso. Nós estamos ganhando essa batalha. Nós, também, na época que nós começamos, o povo achava que o trabalho escravo é bobagem. Hoje, não. Causa indignação. O trabalho infantil já tem muita gente, muito mais do que tinha. A própria tortura, que talvez o indicador mais difícil, hoje a maioria da sociedade já não aceita tortura como método de atuação policial do Estado, sabe? Já rechaça a tortura. Foi interrompido, então nós temos que voltar a isso. Por isso que eu digo, Pedro e Dimitri, meu amigo, bem-vindo, é que tem que fazer uma coisa muito colada com a cultura, com a educação, não é isso? E o Revogás tem que ser também ambiental. O que eles estão fazendo é um crime contra a humanidade. É que eles estão fazendo na Amazônia, no Pantanal, na Mata Atlântica, em todos os biomas, e correndo para estouro da boiada, como é que chama? Passando a boiada. Antes de terminar o governo, ainda falta poucos dias, e eles estão aí acelerados para deixar o máximo de destruição. O Brasil é responsável pela humanidade. Nós sabemos que hoje é possível você ter florestas em pé e uma economia forte e acelerada, né? Mesmo com florestas em pé. Preservar águas subterrâneas, né? Tudo isso é evidente que isso aí nós vamos ter que revogar rápido e voltar a construir. A morte daqueles duas, eu conheço a família do Bruno. Do Dom. Eu não conheci o Dom pessoalmente, mas o Bruno, sim. A família do Bruno Pereira. A mulher dele é de Belo Horizonte. Né? Quando nós saímos da prisão, nós fundamos um jornal popular na periferia, e o pai dela era desse jornal dos bairros, né? O Kleber Gesteira Matos. Então, era um pessoal bom, do bem, sabe? Não fazia mal para ninguém, sabe? Morto brutalmente, esquartejados, que é isso. Isso aí, quer dizer, o Bolsonaro abriu o portão do inferno. Tem de pior no ser humano, os piores seres humanos ficaram livres para fazer atrocidades para todo canto, né? Agora, quando a maioria da sociedade se impõe e faz um trabalho de contenção e de educação, aí nós conseguimos, de novo, uma convivência pacífica, né? Fazer nossas disputas. Eu fui candidato contra Aécio Neves, que é um calhorda, né? Porque ele ganhou a eleição de mim em 2002, segunda-feira ele liguei a Aécio. Faça um bom governo, isso é importante para o povo, eu sou da oposição a você. E ele, quando perdeu para Dilma, não aceitou perder para uma mulher. E achou que era dono de Minas e fez aquela palhaçada, aquele discurso 21 de novembro de 2014, não reconhecendo a derrota, que não tinha nenhuma evidência de que não tinha uma única fraude. E financiou e chamou esse povo para as ruas conspirar contra a democracia. O avô dele era um conservador decente. O Tancredo nunca foi um golpe. O Bem-vindo é testemunha disso. Ele foi contra o golpe contra Getúlio, para impedir a posse de João Goulart, os dois golpes no governo de João Goulart, Jacareacanga e Aragás, foi contra impedir a posse do Juscelino. Ele foi contra o golpe para impedir o João Goulart de assumir legitimamente o lugar quando aquele bêbado renunciou. Né? Então, ele sempre esteve do lado ele era conservador em muitas coisas, mas era uma pessoa decente. O neto dele usou o nome dele e não agiu como uma pessoa decente. Eu gostei agora
que eu nunca vi uma definição tão perfeita, chamar Jânio de o bêbado. Nunca tinha ouvido. E discreto, né? Aquele bêbado renunciou. Aquele bêbado, adorei. Mas acho que a gente tem aí uma concordância, várias eu tenho contigo, mas uma me chama a atenção. Eu tenho, na conta do Aécio, a responsabilidade por tudo que está acontecendo no país. Diretamente, quando ele não reconhece a derrota, ele rompe com o pacto social, ele rompe com a Constituição de 88, e é ele quem vai estimular tudo isso, né? Vai, Pedro. Deixa eu pegar os superchats aqui de vocês, gente. Estamos chegando em R$200 Estamos chegando na cota? Estamos chegando na cota? Estamos na metade da meta. No meio. Que bom. Vamos colaborar mais. Eu tenho Pix para ler depois. Vamos lá. Paulo Júnior mandou salve, camaradas. Michele Guimarães mandou um sticker. Alex Miranda mandou mais um pingo. Que honra, meu parente na live. O Alex Miranda, que fala do pau de São Benedito. Mário Miranda, ele acha que é parente também, ué. Suzy Cidreira mandou abraços, pessoal. Passando para deixar beijo e força. Beijo e força para você, minha querida. Reni Bastos Silva mandou pela presença de Nilmário Miranda. Cláudia B mandou alegria, Nilmário, companheiro das ruas de Belo Horizonte. E são esses superchats por enquanto. Bem-vindo. Eu tenho uns Pix aqui, eu não sei se eu vou conseguir ler, mas eu tenho Pix de Valdir Teixeira, que mandou um Pix, e aí já caiu o canal. Vamos em frente, depois eu volto aos Pix, enquanto eu abro o canal. Vamos lá, Dimitri. Nilmário, dessa tua longa caminhada, essa trajetória de compromisso com os direitos humanos, com a democracia, muita gente já foi ficando no caminho, foi cumprindo sua missão, indo embora desse mundo. De quem é que você sente mais falta, Nilmário? Quem é que você acha que seria imprescindível hoje na luta? Nossa, tanta gente. Eu conheci muito desses desaparecidos, sabe? Eram pessoas preciosas. Aqui, por exemplo, aqui em Belo Horizonte tinha o José Casa Mata Machado. Ele era estudante de Direito, filho do Edgar da Mata Machado, que era uma espécie de um santo, né, Bem-vindo? Os Mata Machado sempre estiveram presentes no juridiquês brasileiro, na área jurídica, em várias áreas, a família Mata Machado. Eu tive um colega no Rio de Janeiro, Mata Machado. E foi deputado federal autêntico, depois senador, né? Também foi um senador brilhante. São pessoas, se estivessem aqui hoje, vivas, como deviam estar, não tivessem suas vidas interrompidas, eles poderiam ser qualquer coisa, presidente da República, podia ser escritor, ator, podia ser senador, deputado, governador, qualquer coisa. Eram pessoas preparadas, tiveram a vida ceifada estupidamente. Eu tenho muitos amigos que morreram de morte natural, morreram até antes da hora, mas eu lembraria os que cujas vidas foram ceifadas, né? Assim, por uma estupidez política, né? Porque foi a ditadura militar em todas as suas fases, né, Dimitri? Eu ficaria com esses aí, grandes figuras. Belo Horizonte tinha 53 pessoas que viveram em Minas, Belo Horizonte só não. Morreram no Araguaia, morreram em várias circunstâncias, em vários lugares, mas eu conheci grande parte deles, né? Eram pessoas, admirar pessoas assim, bem, amigas, de coração largo, almas gentis, né, que entraram na luta e tiveram a vida ceifada, né? Isso é muito ruim. Nós temos que nunca esquecer esse pessoal, né? Para que nunca aconteça, tem que lembrar sempre. Tortura nunca mais, ditadura nunca mais, Bolsonaro nunca mais. E a carta, Nilmário, você ficou feliz com o ato do dia 11? Muito. A leitura. Muito. Eu participei de um deles, eu escolhi a Praça 7, na rua onde passa povo, sabe? Nós reunimos lá muita gente, e foi uma leitura coletiva, cada um lia um pedacinho, sabe? As pessoas iam parando, te explicando o que era a carta. Ou vários atos, em BH e em Minas Gerais inteira, né? Claro que, para poder reunir tanta gente, ela tinha que ser uma carta bem ampla, não podia ser assim, focada só num assunto, para reunir todos, mas tinha um foco, né? Não aceitamos essa malandragem de querer desacreditar urnas. Eu fui fundador do PT, eu sei como é que era como eram as eleições no tempo do voto escrito, do votinho lá, do mapismo, da manipulação, das fraudes, ali sim.
E nunca vi uma fraude depois de 96, depois da urna eletrônica, sabe? Foi uma das grandes invenções do Brasil, foi a urna eletrônica, né? Que não podemos abrir mão disso. Isso é importante. E você também falou, romper a regra do jogo é o fim da picada. O que a Aécio fez, né? Que a democracia tem regras. Uma delas é aceitar a derrota. Perdeu, parabeniza o outro e espera a próxima. Não faz o que ele fez. Não faz ele chamar né, abrir o portão do inferno para chamar essas hordas que foram às ruas, né? E agora, felizmente, ficaram para trás, né? E ele fica aí igual um zumbi, fica tentando sobreviver, né, vendendo alma para o diabo para ser eleito deputado, vai para o orçamento secreto, sem moralidade, vai para a emenda do relator, sem moralidade, né? Então, as pessoas assim vão entrar para a história desse jeito, com pessoas menores, né? Que ele podia ser presidente do Brasil, se tivesse tido a paciência de esperar a próxima eleição, ter aceitado a derrota. Mas até porque Dilma era mulher, acho que ele não aceitou ser derrotado por uma mulher. A Casa Grande é assim, ela é incansável. Ela é machista, homofóbica, racista, tem preconceito contra os pobres, né? Enfim. E ele mostrou que ele é da Casa Grande, que é o herdeiro, o continuador da Casa Grande. E tem as Coca-Cola que ele tomava, as Coca-Cola afetam muito a cabeça. Ele aí não segurava a onda. Mas vamos em frente, vamos em frente. É isso aí. Tem mais superchats aqui da turma. Deixa eu prestigiar aqui os comentários da nossa querida audiência aqui. Pegar só o Gustavo Comuna tem uma pergunta. Deputado Nilmário Miranda, por que o Congresso se omitiu quando o Bolsonaro fez aquela declaração de voto louvando o brilhante Ustra? Porque o golpe já estava dado. O golpe abriu o processo do impeachment do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha é um dos piores seres humanos que presidiram aquela Câmara, sabe? Está certo. Eu tenho muitos amigos de direita, gente decente, sabe? É de direita, mas é gente decente, não importa. Agora, não pode ser o que o Eduardo Cunha é, né? Não pode ser mau caráter. Mau caráter. Ele dirigiu aquele processo e ali era para isso. Aquelas pessoas, cada um procurava exceder o outro em barbaridade. Cada um procurava ser pior que o outro, né? E aí foi um show de horrores. Foi um dos piores momentos que eu vi da história do Brasil pós-ditadura, foi aquele 17 de abril de 2016, né? Que nós vamos lembrar sempre, como uma coisa para ser esquecida, né? Aqui tem uma mensagem... Desculpa, Pedro. Só uma mensagem da Ivana Mar. Ela já escreveu aqui algumas mensagens. Ela escreveu: chefe Nilmário, das minhas atribuições na Secretaria de Direitos Humanos, o que eu mais gostava de fazer era o pagamento das indenizações aos familiares dos mortos e desaparecidos políticos. A Ivana acompanha a gente. Ela já escreveu aqui muitas mensagens relembrando o período que trabalhou contigo em Brasília. É verdade. Eu pensei que ele ia falar de outra coisa, que eu gosto de cozinhar, né? E eu chamava o povo de lá para poder fazer comida. Esses dias eu fiz, deu maior sucesso. Eu fiz lula com chuchu. Ah, eu vi. Deu certo, menino. E deu certo. Eu vi no seu Instagram. Fiz lula com chuchu e deu certo, viu? E aí... Estamos com 50 minutos de live. Vai aí, Pedro Zambarda. Deixa eu só terminar aqui a leitura dos superchats. A Rosiane Rezende mandou: gratidão, Nilmário, pela generosidade e conhecimento que você sempre me trouxe. Sua fã aqui de Contagem. Você me lembra muito meu falecido pai. Beijos para vocês todos. Dora Figueiredo mandou pra gente: que bom ouvir o Nilmário aqui. É um dos grandes nomes que temos em Minas. Me representa muito. E o Alex Miranda pergunta: parente, você conhece o pau de São Benedito? Você conhece o pau de São Benedito? Não sei o que se refere, Alex. Eu vou explicar para você. O Alex tem mania de perguntar a todo mundo. Ele só teve vergonha de perguntar para a dona Erundina. Aí perguntei eu por ele. Saiu um navio negreiros da África no século XVII, carregado de escravos,
Quando chegou na costa do Espírito Santo, na altura de Serra, no Espírito Santo, que você conhece bem, que é próximo de Valadares, Teófilo Otoni, na altura de Serra, o navio naufragou. Iam morrer todos afogados. E um mastro gigantesco, um mastro preto, caiu sobre o mar e boa parte da tripulação, dos escravos, se agarraram neste pau, que, por ser preto, eles chamavam de pau de São Benedito, porque São Benedito era um santo preto. E se salvaram. E de lá para cá, todo ano, no município de Serra e no norte de Espírito Santo, e em alguns outros lugares do Brasil também, há uma festa em louvor ao pau de São Benedito. Então, quando o Alex Miranda pergunta se conhece o pau de São Benedito, é safadeza dele, porque é um assunto sério da nossa história e é um processo cultural do nosso povo, o pau de São Benedito. Muito bem, bem-vindo. Agora, era um pau imenso, era. Ai. Muito bom. E é isso, amanhã começa a campanha eleitoral. Amanhã, oficialmente, o Nilmário é candidato a deputado federal. Tua campanha, como é que está, Nilmário? A partir da pré-campanha. Olha, tenho dificuldade, Dmitry, porque, como sempre nesses momentos, parece a distribuição do fundo eleitoral. Vamos ver o que vai acontecer, mas provocou enfim... Muita dor de cabeça. Muito desacordo. É porque a gente sabe como é que funciona isso, tudo é da política, não tem que levar para o campo do moralismo, mas tem que fazer a boa política, né? Há um século atrás, o nosso Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, falava do cretinismo parlamentar. Assim, que não podemos repetir essas coisas um século depois, né? Para poder ter eu acho que o grande desafio desse momento histórico é crescer a bancada federal, da esquerda, do PT, do progressismo. Né? O Ciro Nogueira fez um artigo no Correio Brasileiro esse domingo que é aterrorizante. Ele fala que ele está esperando que o Centrão eleja 350 deputados. E mesmo que Lula ganhe, teria que comer milho na mão deles, e que Arthur Lira vai ser reeleito. Isso é um terror sobre o povo, né? E nós temos que fazer isso na prática. Desmontar essa armadilha dos perversos e mudar aquela correlação de força. Eleger o presidente da Câmara para a gente ter uma bancada grande, né, bem grande, da esquerda e progressista, e nomear um relator do orçamento para acabar com o orçamento secreto. Né? E, poxa, deixar o Lula trabalhar, né? Deixar o Lula governar. O que adianta ganhar um presidente pela via democrática, respeitando tudo, e ficar nas mãos de gente eleita com dinheiro subtraído a políticas públicas? Isso é um crime. É um crime. Política pública é transparente, é feito com participação popular, é sempre aperfeiçoada. Não pode virar emendas secretas para reproduzir oligarquias parlamentares. Isso é tudo que a democracia no Brasil não precisa, né? Então, para derrotar isso, nós temos que demonstrar grandeza também, capacidade de fazer crescer. Né? Mas diz que Deus protege os bêbados, os loucos e os petistas, mesmo que não faz besteira. Eu espero que corrija. Não deixa de ter razão. Você já viu bêbado cair de ônibus, de transporte coletivo e se machucar? Nunca vi. Você vai descer normalmente, bota o pé embaixo, quebra o tendão de Aquiles. O bêbado cai de cima do ônibus, levanta, não acontece porra nenhuma. Deus protege os bêbados, as crianças e os inocentes. É verdade. Nilmário, nós estamos indo para 1 hora de entrevista com você, estamos abusando da paciência. Muito obrigado por sua presença. Bem-vindo. Antes de terminar, só 2 coisas. Pediram para uma companheira nossa que sempre acompanha a gente, pediu para perguntar se você conheceu, conviveu com o Dom Paulo Evaristo Arnes. Claro. Ganhei uma medalha com ele da OAB de São Paulo e acompanhei também o Arno Praz, até Forquilinha, que era a cidade natal dele, que era um desaparecido político. Acompanhei quando achamos restos mortais e tive muitas vezes com ele,
Ele iluminou. Felizmente, depois de tanta coisa ruim, apareceu um Papa Francisco, né? Que lembra muito Paulo Evaristo, viu? Lembra muito Paulo Evaristo. Da tua trajetória, Nilmário, o que você lembra com mais felicidade? O que te lembra do seu trabalho? Ser ministro, ser deputado, o que te trouxe mais felicidade? E o que você se arrepende de ter feito ou de não ter feito? Consegue pensar isso? Eu não tenho arrependimento, não. Eu acho que foi ter enfrentado todo aquele horror do cárcere e da tortura e sair com alma boa, com alma inteira, sabe? Sair com... enfim, isso é importante. E segundo, ter tido a alegria de construir uma família. Eu tenho 3 filhos e 7 netos. A mais velha tem 22 anos, estuda medicina e ativista, e aqui, hoje, passou amanhã aqui em casa, um que mora em Belo Horizonte, o Antônio, com 1 ano e 2 meses, que faz amanhã, que é uma figura fantástica também, maravilhosa. Então, é isso que é importante. E, a partir daí, tudo dá certo. Né? Agora, eu não acredito em pessoas que se dizem isso ou aquilo e contradiz tudo na vida real, no cotidiano, como trata as pessoas, como trata as mulheres, como trata as crianças, como trata seus desempregados. Aí nega na prática, né? Acho que é importante ter essa correlação entre... Claro, é fácil de falar e difícil de fazer, né, Dimitri? Mas tem que fazer. Tem que ser um exercício permanente. A gente bater um papo ser aqui. Coerente com o que a gente prega. Tá? Porque é assim que a gente muda a sociedade, né? Claro, as pessoas... Todo ser humano tem suas falhas, né? Pisa na bola aqui, pisa na bola ali. Mas a gente sabe os seres humanos que valem a pena e aqueles que, né, que não honram esse nome. Exato. A gente bateu um papo com o Juca Kfouri e eu perguntei para ele qual o Juca que ele preferia mais. O Juca jornalista, o Juca militante, o Juca esportista. Ele respondeu o Juca avô. Que a experiência de ser avô para ele é incrível. Fantástico. Mas quando reserva... Ser avô é maravilhoso, Dimitri. Ser avô é uma coisa linda. Você está aí para estragar os netos. Zambarda, já que é verdade. Vamos adiantar isso aí, Zambarda. Como é que está? De superchat. Seu microfone está desligado, Pedro. Chegou mais alguns superchats aqui do pessoal. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Cecília Benassi mandou um super sticker. Marta Hamster mandou pra gente sugestão, convidem Roberto Requião e Renato Freitas para um papo, estão precisando de muito espaço para falar, o Paraná é muito sacana com os progressistas, tá faltando 170, gente, vão pingando aí que é bastante importante. Marcos Alexandre Queiroz, boa noite a todos os progressistas, obrigado querido. Tem aqui também o Alex Miranda, Nilmário, quando puder dê um abraço ao Lula por mim, sou professor graças a ele pelo ProUni, olha só, Alex contando. Ô Pedro, dele. Pode falar. Diga para o Alex que vou usar a mesóclise daquele idiota daquele Temer. Falou. Excelente. Cecília Benassi mandou um sticker. É um prazer, é uma gentileza. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por colaborar conosco. Eu sei que você está ultrapassando o tempo que a sua assessoria propôs. A sua assessoria falou assim, vamos fazer 40 minutos. Não, nós já estamos com 1 hora. Muito obrigado. Ficaríamos muito mais ainda. Mas temos outros assuntos ainda para tratar nesta live, como a carta do Eduardo Moreira, do Janones. Temos um react que a gente quer fazer do pastor imbecil que diz que se nega a dar a Santa Ceia aos fiéis que votaram em Lula. Eu acho que o Dimitri tem mais coisa ali, está com a língua coçando. Eu quero agradecer, Nilmário, peço que você seja portador dos nossos agradecimentos ao Chichico, seu assessor, que foi quem primeiro falou com a gente, a Sandra Mara e a Alessandra, não sei se é Alexandra ou Alexandra, sua assessoria. Alexandra, agradecer pela atenção que tiveram conosco, pela gentileza, mandar o nosso abraço aqui do nosso canal para eles, que a gente sabe que sem essa turma a gente não consegue atuar, né, e abraçar as causas nobres como você tem feito ao longo da sua vida. Então, faça-se por nós, portador desses nossos agradecimentos. E da minha parte... Muito obrigado, camarada. Um abraço em sua senhora. Muito obrigado. Um abraço em todos os amigos, um abraço em todos os companheiros. E sucesso. Queremos você no Congresso Nacional, porque gente clara e transparente como você merece estar no Congresso Nacional. Falta 4 horas para o Nilmário poder pedir voto. Mas como ele ainda não pode, porque só a partir do dia 16 é que ele pode, a gente que não é candidato pode pedir voto. Aqui em Portugal já pode, aqui já é dia 16.
Então, você que está em Minas Gerais, vocês têm uma boa chance de eleger um grande deputado federal. Nilmário honrou o mandato, os 4 mandatos que teve, foram 4, né, Nilmário? Na Câmara, e certamente vai honrar o voto de vocês. Então, da minha parte, eu que sou alguém que luta com direitos humanos, pelos direitos humanos, eu tenho certeza que vocês não se arrependerão desse voto. Então, tá aí, Nilmário, meu desejo de vê-lo novamente no Congresso, nas trincheiras das lutas pelos direitos humanos. Receba meu abraço e minha admiração. Muito obrigado, camarada Nilmário. Um grande abraço. Vida longa. Vida longa. Com licença, Nilmário. Com licença. Tchau. Um abraço.